Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Alma Universal, seu canal de astrologia. Para quem não me conhece, meu nome é Rosemary, tá? E para quem curte esses assuntos que envolvem a astrologia védica, uma astrologia védica mais moderna e também a astrologia kármica, se inscreva no canal e venha fazer parte dessa família, tá ok? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o aspecto de conjunção, tá? E para fazer essa leitura, eu vou utilizar o mapa do Karl Marx. Então, se você tem uma conjunção aí de planetas, né, no seu mapa astral, fique aí, tá? E assista esse vídeo até o final, tá ok? Nem sempre, né, ter vários planetas colocados numa mesma casa, né, significa que esses planetas estão no mesmo Rashi, ou signos, né, como nós conhecemos pela astrologia tropical. Tá? E o mesmo pode acontecer com os nakshatras, né, e também os padas, né, porque na astrologia védica nós trabalhamos também com os nakshatras e também com os padas, tá? Porque assim, alguns, né, nakshatras podem pegar aí 2 ou mais signos, e os planetas podem também estar dentro, né, do mesmo signo, no mesmo nakshatra, porém em diferentes padas, tá? Então existe aqui toda uma complexidade, né, para a gente estar analisando esses aspectos. E pela astrologia védica, tudo, né, mesmo assim os mínimos detalhes são muito importantes para que a gente possa fazer uma leitura, né, com mais assertividade, tá? Então, para a aula de hoje, eu vou utilizar o mapa astral de uma figura muito conhecida, que se chama Karl Marx, tá bom? Pela astrologia védica, como vocês podem ver, Karl Marx, ele tinha, né, o Lagna, o ascendente, que é a mesma coisa, aos 2 graus e 39 minutos do signo de Capricórnio, no nakshatra Uttarashada, né? O Sol está aos 19 graus e 34 minutos do signo de Áries, no nakshatra Bharani, e a Lua também está no signo de Áries, aos 16 graus e 23 minutos no nakshatra Bharani, né? Larhu está aos 14 graus e 30 minutos do signo de Áries, no nakshatra Bharani. Então, aqui nós temos uma conjunção, tá? É formada aqui uma conjunção entre o Sol, a Lua e Larhu. Sendo que Larhu, né, ele é um ponto matemático. Só que, ainda assim, pela astrologia védica, Larhu é considerado um ponto importante dentro de uma conjunção, tá? Porque Larhu faz parte, né, dos 9 grahas, ou planetas, como vocês quiserem. E os planetas que são considerados na astrologia védica clássica, né, a astrologia mais tradicional, a astrologia védica tradicionalista, são exatamente o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno, Larhu e Ketu, né, que são aí os nodos lunares, né. E o Sol é o luminar, né? O Sol é considerado um luminar e a Lua é um satélite da Terra, né? Um satélite natural da Terra. E os nodos lunares, Larhu e Ketu, são pontos matemáticos, ou mais conhecidos aí como os chamados planetas sombras, né? Porque eles não têm corpos, né? Eles são realmente pontos estratégicos no nosso mapa astral, que inclusive é o ponto mais espiritual do mapa, tá? Existe aí, né, os astrólogos neovédicos, que no caso eu me encaixo aqui, tá? Que também consideram aí os planetas geracionais ou transsaturninos, né? Que são Urano, Netuno e Plutão. Mas nesse vídeo eu não vou falar sobre esses planetas, tá ok? No mapa astral de Karl Marx, como vocês podem ver, o Sol, a Lua e Larhu estão no signo de Áries, no mesmo nakshatra, como eu falei, o nakshatra de Bharani, mas em padás diferentes, né? Larhu e a Lua estão no padá 1 e o Sol está no padá
2. Então, percebemos que, apesar de estarem aqui no mesmo signo, né, o signo de Áries, inclusive no mesmo nakshatra de Bharani, ainda assim estão em padais diferentes, né? Então, só esses aspectos aqui também vão trazer, né, uma leitura um pouco mais diferente, né? E, assim, além dos planetas estarem ocupando o mesmo signo, eles estão fazendo uma conjunção, tá? Formou-se aqui uma conjunção, como eu já falei. É importante ressaltar que o Sol, ele não traz, né, combustão à Lua, né? Pelo menos eu não considero, tá, essa combustão. E nem a Larro, né? Mas qualquer outro planeta que estiver próximo ao Sol vai causar combustão, tá? E destruir aí os significados ou qualidades do planeta. Eu considero aqui, para fazer o aspecto de conjunção, uma orbe aí de 7 graus, né, de distância, e para combustão mais ou menos aproximadamente aí de 3 a 4 graus, mais ou menos, para um planeta estar combusto, tá, pelo Sol. E eu gostaria, assim, de começar falando exatamente sobre o signo que estava ascendendo no horizonte no momento, né, do nascimento de Karl Marx, né, porque os planetas que estão colocados dentro da casa 4, no signo de Áries, estão fazendo aspectos auspiciosos, né, com o planeta Júpiter, que por acaso está retrógrado, né, na casa 1. Isso pelo Bhava Chalit, como vocês podem ver. Eu trabalho com esses dois mapas, tá, gente? Eu trabalho com Rashi e trabalho com Bhava Chalit, porque a gente precisa saber qual signo que o planeta está e qual a casa que o planeta está. E para a gente saber a casa exata que o planeta está, a gente tem que verificar o Bhava Chalit, tá? O ascendente corresponde exatamente à primeira casa, né? É a casa 1. A casa 1, ela vai configurar as demais casas. As casas sucessivas, né? As casas 2, 3, 4 e por aí vai. Tá? Então, pela astrologia védica, a casa do Lagna ou ascendente é a casa mais importante do horóscopo. Tá? Então, Karl Marx, ele tinha o ascendente no signo de Capricórnio, portanto, o regente ou Lagnesha de todo o mapa astral é o planeta Saturno. Tá? E Saturno está colocado na casa 3, no signo de Aquário, né, na regência dele mesmo. Então, o Saturno está aqui de boas, né? Ele está praticamente, né, na casa dele, né, onde ele rege, e está bem colocado por signo, porém, por casa, Saturno não está colocado, pelo menos na minha visão, tá? Ele não está bem colocado. A casa 3 é uma casa Upachaya, né? Isso significa que planetas em casas Upachayas, dependendo aí da sua dignidade, né? No caso aqui, o planeta Saturno ele está bem colocado, né? Ele está em boa dignidade e os efeitos, né, desse planeta pode aí produzir, né, bons efeitos, mas só que esses efeitos eles são percebidos mais assim na maturidade, né? Ou seja, mais para a segunda parte da vida da pessoa. E como é o planeta Saturno, né, que é o planeta da restrição, né? Saturno restringe muito os assuntos, ele de certa forma ele também atrasa muitas coisas, né? Exatamente a casa que ele vai cair ali, ele vai dar uma atrasada naqueles temas da casa 3, no caso, né? Que é aqui o caso da casa 3 do mapa astral do Karl Marx, né? No mapa astral do Karl Marx, o ascendente está no nakshatra de Uttarashada. Aí, geralmente, as pessoas que possuem esse nakshatra proeminente no horóscopo, essa pessoa pode ser assim totalmente intolerante, sabe? Principalmente se o regente, né, do nakshatra estiver mal colocado, né, ou aflito no mapa astral, né? E o Sol rege o nakshatra de Uttarashada. E o Sol tudo bem, ele está exaltado no signo de Áries, só que ainda assim o Sol é um maléfico funcional para o ascendente em Capricórnio, né? Já que o Sol rege, né, a casa 8. Né? E a casa 8 é considerada uma casa dustana e a mais maléfica de todas, né?
Eu creio que por causa desses aspectos aqui do Sol, né, Karl Marx, ele é elogiado, criticado e até mesmo odiado, né, até os dias de hoje, mas mesmo assim ele tem sido descrito por muitos intelectuais, né, e partidos políticos, inclusive a nível mundial, como uma das figuras mais influentes na história da humanidade. Agora, o planeta Júpiter faz aspectos com a Lua, né, com o Sol e Larro, que estão no signo de Áries, e Júpiter está no nakshatra de Purvashada. Júpiter está retrógrado e domiciliado em Sagitário. Isso indica que Karl Marx, apesar de ter aquela... A gente me perdoa, tá? Se tiver algum barulho aí de vez em quando nas minhas dogs, porque eu tô com uma delas no cio, então o relacionamento entre elas realmente fica bem mais difícil, né? Como uma ou às vezes as três estão no cio, tá bom? Então vocês me perdoem, por favor, se de vez em quando tiver uns latidos, tá ok? Então, como eu estava falando, o Karl, né, ele tinha aquela expressão, assim, um tanto sombria, né, mas, assim, ele conseguia ser carismático, tá? As pessoas que eram mais íntimas dele percebiam isso nele, né, ele era bem carismático, realmente, sendo também, assim, uma pessoa altamente intelectual, né, exatamente aí as qualidades do planeta Júpiter, né, que ele tem domiciliado em Sagitário. E Karl Marx, né, para quem conhece a história, a biografia, né, dele, ele foi um intelectual, né, um revolucionário alemão, fundador da doutrina comunista, né, moderna, que atuou, né, como economista, filósofo, teórico político e jornalista, né? E o pensamento de Karl Marx influenciou várias áreas, especialmente a área da filosofia, da sociologia, das ciências políticas, entre tantas outras áreas, né? Porque o cara realmente era tremendo, né? Ele conhecia tudo. E o pensamento de Karl Marx, né? Ele influenciou várias áreas. Não só essas que eu falei, como várias áreas, né? E a parte mais interessante é que a conjunção acontece exatamente na casa 4, no signo de Áries, que é regido por Marte, né? O signo de Áries é regido por Marte, e nessa conjunção a gente precisa aqui levar em consideração que o planeta que está no grau mais elevado é o Sol. Tá? E o Sol está ocupando aqui o grau mais elevado, só que ainda assim está fazendo conjunção com Larro e com a Lua, né? E na astrologia védica, o Sol e Larro, eles são planetas maléficos naturais, né? E a Lua é um planeta benéfico natural. Só que nesse caso aqui, para o ascendente, né, em Capricórnio, a coisa já muda um pouco, né? E como eu já falei, né, o Sol rege a casa 8 e a Lua rege a casa 7. Né? Então, isso significa que o Sol passa a ser um maléfico funcional, né, para o ascendente de Capricórnio, que rege uma casa Dustana, né? E a Lua é um dos planetas Marca, ou seja, é aquele planeta que tem o poder até de matar a pessoa, né, de trazer doenças, trazer obstáculos, né, N problemas aí para a vida da pessoa. A casa 4 rege a origem, a herança cultural e também a mãe, né? E Karl Marx era descendente de judeus, né? O seu avô paterno foi rabino e a sua mãe também era judia. Porém, o seu pai, ele se converteu, né, ao cristianismo. Só que assim, não foi, né, por acreditar propriamente na religião, né, no cristianismo, né, mas para continuar a exercer a sua, né, profissão, já que naquela época, né, os judeus não tinham, sabe, liberdade para exercer, né, todas as profissões, né, e realizar transações comerciais. E a casa 4 é exatamente regida por Marte, que está colocado na casa 7, né, mas aqui no Bava Shalit, tá? Que vocês reparem que existe uma diferença, né, do Rashi
para o Bava Charlotte. Mas pelo Rashi, né, vocês vejam, tá na 6, no signo de Gêmeos. O signo permanece, tá, gente? Agora só vai mudar a mesma casa pelo Bava, né, que no Bava tá na casa 7. E Marte é um ótimo carga, é um indicador da alma, né? É o planeta que vai falar aí sobre a essência, né, do Karl Marx, né? O regente da casa 9 é Mercúrio, e a casa 9 está associada, né, exatamente aos temas que envolvem as crenças, as filosofias. Exatamente, é a casa da filosofia, né, das ideologias também, além de estar também associada a todos os talentos, né, que Karl Marx, né, desenvolveu, né, ao longo da história, né, ao longo de sua vida. Essa questão aí que envolve aí, né, Karl Marx ter, né, sido o principal, né, autor da causa operária, tem muito a ver com isso daqui, né, porque aqui a gente entra mais pela casa 6, né, pelo Rashi, que a casa 6 tem a ver, né, com a causa, né, dos operários, né. Então é bastante interessante esse aspecto aqui. Eu acredito que tem a ver com todos esses aspectos, esse fato, porque também, assim, a casa 9 também rege o pai, né. E o pai de Karl Marx, ele teve que se converter ao cristianismo por causa de todas as dificuldades que os judeus viviam, né? Apenas por serem judeus, né, gente? Infelizmente isso aconteceu, né, lá atrás. Todos esses acontecimentos estão ligados à casa 9. Aí a gente consegue enxergar isso aqui claramente. Saturno está na casa 3, enviando um olhar com 100% de força para a casa 9. Né, então aqui ele traz essa restrição aqui, né, com um problema relacionado às questões que envolvem aí, né, religiões, né, todas essas implicâncias que houve aqui. E Mercúrio está colocado na casa 5, porém no signo de Touro, né, então o Mercúrio está aqui na regência de Vênus, né, do planeta Vênus. O Sol está exaltado no signo de Áries, na casa 4, pelo Rashi, né, e Karl Marx, ele se tornou a pátria, né, que significa, assim, quando uma pessoa não é considerada nacional, né, por qualquer estado, né. Então, vocês podem ver aqui pelo Bava Charlotte que o Sol, na verdade, ele está na casa 5, né, e a casa 5 rege exatamente a inclinação política, né, de uma pessoa, e nesse caso aqui, a inclinação política de Karl Marx. A casa 5 é uma casa dármica, né? É uma casa tricona, né? É uma casa que rege as boas ações de vidas passadas, né? E com certeza o Sol na casa 5, fazendo conjunção à Lua e a Larro, esses aspectos aí com certeza trazem aí a questão do pensamento, a ideologia, né? E a capacidade de manipular qualquer coisa, né, ao seu favor, né? E aí Karl Marx ele fez, né, grandiosamente isso, né, ao se tornar, né, antes de tudo, um revolucionário, né? E a energia de Larro, né, é altamente, né, obsessiva. Larro é uma entidade muito obsessiva, muito manipuladora, né? Ele faz de tudo, né, para conseguir as coisas, né? Então as pessoas elas vão tentar aí criar alguns atalhos para chegar aonde quer, né? E ele tem esse Larro aqui conjunto ao Sol e conjunto à Lua, né? Então ele tem aqui o consciente coletivo e o inconsciente coletivo, né? Então é fabuloso isso aqui para ele, né? E essas energias aqui estão exatamente associadas ao poder pessoal, o poder pessoal dele, que é o Sol, e é quando ele manifesta todas essas energias, né, colocando em prática, né? E não, a história dele, né, não deixa mentir, né, porque Larro é a missão de vida da pessoa, né? Larro fala sobre o presente e o futuro da pessoa, né? Os anseios da pessoa. Então, a sua verdadeira missão, né, era exatamente contribuir de um modo ou de outro aí para que fosse derrubada, né, a sociedade capitalista, né, e das instituições também estatais, né, e contribuir para a libertação do
proletário moderno, né? Proletariado moderno. E Karl Marx, ele lutou com perseverança e obteve, né, o sucesso onde poucos puderam rivalizar. Né? Ele era de fato grandioso, ele era um revolucionário, né, gente? E a gente está falando aqui, não podemos esquecer de muitas energias aqui belicosas aqui dentro dessa casa, né? Um signo de Áries, que é o signo do elemento fogo, né? Só que o Sol na casa 5 fazendo uma conjunção à Lua e a Larro, mesmo com o Sol aqui estando exaltado, né? Mesmo assim trouxe atrasos no casamento, né? No casamento de Karl Marx, né? Trouxe também problemas financeiros e também problemas com os filhos, né? Porque o Sol e Larro são inimigos ferrenhos. E como eu já falei, a Lua é um planeta marca para o ascendente de Capricórnio. Então a gente não pode esquecer que essa conjunção também acontece no Nakshatra Bharani, né? E o Nakshatra Bharani é regido pelo planeta Vênus, né? E é um Nakshatra de extremidades, sabe? É um Nakshatra que faz com que a vida da pessoa entre assim, sabe? Né? Numa montanha russa, horas em cima, horas embaixo, entendeu? E é bem complicado de fato. Inclusive, a Vênus, né, que rege o Nakshatra de Bharani, é o Dharakarka, né, de Karl Marx, ou seja, é um indicador da sua esposa, da sua cônjuge. Porém, Vênus está domiciliada no signo de Touro, né? Então, ela está bem aqui, ela está bem colocada. E a Vênus rege as casas 5 e 10. A casa 5 também é uma casa tricona, né? Assim como a casa 9 também, como eu já falei. E a casa 10 é uma casa Kendra e uma casa Upachaya. E a família de Karl Marx, e a família também da esposa, né? Ela se chamava, acho que era Jenny, né? Eles eram contra, sabe? Totalmente contra o casamento entre os dois, né? E isso fez com que eles demorassem 7 anos. Exatamente, 7 anos para se casarem, né? Então houve aqui um atraso, né? Bem grande. O planeta Marte na casa 7 causa, né? Kuja Dosha ou Mangli Dosha, né? É uma aflição, né, para o planeta Marte e prejudica os assuntos que envolvem o casamento, justamente o casamento, né? Traz bloqueios, né? Muitas das vezes traz bloqueios, e às vezes a pessoa realmente não consegue nem casar, ou então não consegue, né, firmar um relacionamento, ou traz aí atrasos mesmo, que foi o caso aqui de Karl Marx, né? O casamento realmente foi bem atrasado. Só que Marte rege a casa 4, né? Uma casa Kendra, e também rege a casa 11, né? Uma casa de grandes ganhos, uma casa Upachaya. Além de Marte, como eu já falei, ser o Atmakarka, né? O indicador da alma. E essas casas recebem, né, os olhares da casa 10 e da casa 5, né? O lado sul da Lua, Ketu, está colocado na casa 10, no signo de Libra. Então, Ketu está enviando um olhar para a casa 4, né? Então, ele afeta a casa 4, né? E a casa 10 está no signo ocupando o signo de Libra. Vênus rege essa casa também. Ketu aqui, ele afeta tanto a casa 4, a casa 10 e também a casa 7, né? O Sol, a Lua e Larro, né, estão na casa 5. Então, essa conjunção propriamente ali na casa 5 afetam os temas da casa 5, né? E Karl Marx e sua esposa, eles tiveram 7 filhos, dos quais 2 faleceram, né, de doenças relacionadas à pobreza em que viviam, né? Pouca gente sabe disso, né? Esses efeitos, gente, são vistos exatamente pela casa 5 e pela casa 7, né? Porque a casa 5 fala de filhos e a casa 7 fala de relacionamentos, né? De casamento, propriamente, né? E a principal obra de Karl Marx, O Capital, demorou praticamente 16 anos para ser finalizada. Durante esse período, ele e a sua família viveram períodos assim de grande necessidade,
e quase sempre foi apoiada, né, por seu principal amigo e colaborador, né, o Friedrich, né. A esposa, embora filha de um barão, né, não conseguiu sustentar aí a numerosa família por muito tempo, e realmente eles tinham muitos filhos, né. E apesar do reconhecimento, né, que o autor teve após a sua morte, mesmo assim os seus livros não chegaram a fazer grande, sabe, alvoroço durante a sua publicação. Karl Marx ficou muito deprimido por causa da morte da sua esposa. Isso aconteceu por volta de dezembro de 1881 e acabou tendo complicações e problemas de saúde, né? Problemas que ele já estava arrastando por muito tempo, né? Que ele suportou ao longo da vida, como por exemplo a bronquite, né, e a pleurisia, né, e exatamente por causa dessas doenças que houve aí exatamente, né, o agravamento, né, das doenças, e aí ele veio a falecer em 1883. Karl Marx foi enterrado na Conjunção, né, de Apátrida, exatamente em Londres, tá? E muitos dos seus amigos mais próximos prestaram, né, uma homenagem no seu funeral. Karl Marx foi de fato um homem, acho que um dos mais odiados, né, e o mais caluniado do seu tempo. Governos tanto absolutistas como republicanos deportaram, né, de seus territórios, e até os dias de hoje, né, seu nome está associado às teorias sobre o comunismo, o socialismo ou até mesmo a própria revolução, né. Então, gente, assim, como vocês viram, uma conjunção entre dois, né, ou mais planetas, dependendo aí das qualidades desses planetas, da dignidade desses planetas, podem produzir efeitos positivos? Podem, mas também podem produzir efeitos negativos, assim como também efeitos mistos, tá? Vai depender muito aí da casa, né, que esses planetas estão fazendo a conjunção, os signos, as regências, os senhores dessas casas, os aspectos que eles estão trocando, os olhares, as conversas, tudo tem que ser analisado, entendeu? Não, por isso que eu falo que a astrologia, principalmente a astrologia védica, né, é uma complexidade, é um eterno estudar, porque são muitas combinações, são muitos yogas, são muitas coisas a serem analisadas, tá bom? Então é isso, tá? Eu espero que eu tenha entregado um trabalho bacana hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, compartilhem aí com as pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de assunto, tá bom? E eu fico por aqui e já sabem, né? Nirvana aqui agora. Tchau!